Gente, boa noite para vocês que nos acompanham. A gente agradece imensamente a participação. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bom, meu nome é Tiago Guarnieri, sou um homem branco de 33 anos, de olhos azuis, com cabelo castanho ondulado, tenho barba e bigode, estou utilizando uma camiseta na cor bege escura. Ao fundo, prateleiras com diversos livros pertencentes à biblioteca de referência da Casa Museu Maclabi. Mirtes, queria agradecer especialmente a você, é uma alegria estar aqui e recebê-la com a sua palestra Revirar o Museu, Exercícios para Reinterpretar a Coleção Emma Clabin. A Mirtes, que é mestre e doutora em Educação, História, Política e Sociedade pela Universidade Católica de São Paulo, pesquisadora colaboradora na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é docente, pesquisadora também na área de pós-graduação em Design pela Universidade de Morumbi, pós-doutora pela Faculdade de Educação da USP. Curadora de Contra o Estado das Coisas, anos 70, na Galeria Jaqueline Martins, de 2014. Curou também Arte para Todos, Liberação e Consumo, pelo Instituto Figueiredo Ferraz, em Ribeirão Preto, e Especular, na Galeria também de Jaqueline Martins, em 2018. Participou em 2015 do livro cultural Cultural Anthropophagy, Bienal de 24ª Bienal de São Paulo, né, em 1998, da coleção Exhibition Stories, da editora inglesa After All, com texto sobre a recepção crítica da mostra. Organizou com Fábio Cipriano o livro Histórias das Exposições, Casos Exemplares, pela Educ, em 2016, enfim, realizando diversas iniciativas, também outras exposições de curadoria, como exemplo, Comigo Ninguém Pode, na Galeria Jaqueline Martins, isso em 19, também como curadora Não um Sonho, na Galeria Simões de Assis, e Máscaras, Fetiches e Fantasmagorias no Paço das Artes, 2021-2022. Bom, acho que passo aqui a palavra a Mirtes, agradeço mais uma vez imensamente a sua participação e a gente tem uma boa apresentação aí com a professora. Muito obrigada, boa noite. Eu sou uma mulher de pele parda também, cabelo preto, olhos pretos, estou vestindo uma camisa preta e branca, né, com listrada, e atrás eu tenho um fundo totalmente branco da parede aqui, de onde eu trabalho, né? Queria agradecer a presença de todos e quero agradecer muito especialmente à Fundação Emma Clabin, também em especial à equipe, como a Cris comentou, né? Foi um trabalho aqui coletivo, né? Porque esse mergulho se deu exatamente no contato com toda a equipe, então quero agradecer a Cris Montella, a Cristiane Alves e todo mundo que nas idas que fiz na fundação, né, tiraram ali um tempo do seu trabalho para conversar comigo, para me explicar questões sobre a exposição, sobre a própria instituição, e tem sido, de fato, uma parceria que já dura alguns anos, né, Cris? Assim, muito, muito feliz, né, da perspectiva do conhecimento, do debate, e que vem se intensificando ultimamente. Quero agradecer também ao Tiago, que está aqui nos apoiando, e a Cris também, que vai me ajudar aqui, espero, Cris, no meu caminho, falando hoje sobre a exposição. Então, eu acho que posso compartilhar a minha tela. Eu esqueci de alguma coisa? Podem dizer, acho que não, né? A gente vai fechar as câmeras, né, Cris? Professora, fique à vontade aqui. Boa apresentação. Eu vou deixar minha câmera aberta, porém, se tiver alguma turbulência assim, em termos de transmissão, aí eu fecho, tá? Porque eu, pelo menos nesse tempo aí da pandemia, eu fico muito atenta, né, à possibilidade de compreender melhor o que o outro está falando, quando posso ver, né, a imagem. Então, eu vou deixar um tempo, se isso for incômodo para vocês também, vocês, por favor, fiquem à vontade para comentar. Eu consigo abrir o chat, está tudo certo. Então, vocês estão vendo aqui a nossa conversa hoje
sobre revirar o museu, né, exercícios para reinterpretar a coleção Emma Clabin, que me parece que é o que acontece exatamente com a proposta do próprio museu ao promover, né, organizar e promover a exposição Reviravolta. Eu vou passar os meus slides, vou ler alguns trechos, vou mostrar imagens, vou comentar outras tantas questões a partir desses slides, né? Então, eu gostaria de começar localizando qual é meu papel aqui hoje, né? O que eu estou exercitando, que eu diria é algo que chamo de crítica expositiva. Há uma outra expressão usada, inclusive eu tenho colegas que às vezes me consultam sobre outras exposições e eles me falam crítica curatorial. Eu mesma uso essa expressão, mas eu gostaria, em breve, né, de explicar, porque tento ficar no âmbito aqui, né, da exposição e um pouco tirando, né, um certo protagonismo da curadoria. Bom, realizo, então, uma crítica expositiva, acredito, considerando a instituição, essa coleção específica, suas práticas regulares, né, e, em particular, o propósito específico de Reviravolta. E, por fim, vou considerar o propósito dessa exposição dentro de um debate atual sobre museus e exposições, né? Entendendo aqui que essa análise ela leva em conta, não necessariamente sempre, né, mas como um roteiro, a materialidade das mostras, as relações estabelecidas do ponto de vista da arquitetura e da organização desses artefatos no espaço, nos edifícios ou no espaço proposto, né, pela exposição, mas também outros elementos não materiais, ou melhor, materiais, mas não presentificados na exposição de forma muito evidente, que são todas as relações institucionais, sociais, de localização na malha urbana e financeiras, não é? Tudo e históricas que configuram a exposição, né? Vocês vão ver, eu trabalho muito com a ideia de que uma exposição não é só aquela organização arquitetônica, mas ela é um complexo de elementos materializados e não únicos, né? A exposição tem características de uma espécie de luta entre narrativas nela própria, além dela em relação a outras tantas, né? Eu vou fazer essa crítica expositiva, porém, eu quero lembrar que a minha pesquisa é sobre história das exposições, que é um elemento importante exatamente para exercitar a crítica expositiva e também sobre as produções artísticas. Com isso, quero dizer que a crítica expositiva ela é um braço, né, como uma possibilidade, se desenvolve a partir de uma narrativa histórica ou das pesquisas de natureza histórica sobre exposições. Espero, aqui, ao longo da nossa conversa, poder explicar isso melhor, né? Então, eu tenho trabalhado com isso desde 2010, talvez um pouco antes, comecei a ter contato, né, com essa ideia de história das exposições, sempre trabalhando na tentativa exatamente de recuperar resíduos de exposições históricas e estabelecer contextos mais amplos no campo da história social, né, que possam exatamente colaborar para um entendimento mais complexo das exposições. Bom, vou adiante e tento esclarecer aqui ao longo do tempo. Eu peço desculpas pela quantidade de texto, mas eu vou, inclusive, ler trechos e interpretar para que não seja uma leitura, né, pouco dinâmica.
O que significa esse campo da história das exposições? Eu estou me dirigindo aqui principalmente àquelas pessoas que têm um contato não no campo da pesquisa acadêmica, não é? Porque exposições todos visitamos como interesse, dentro do nosso campo de interesses, mas o campo que estuda as exposições estabelece essas conexões históricas, contextuais, e, neste caso aqui, vão servir para o fundamento de uma crítica expositiva, né? Bom, para análise de uma exposição e elaboração de uma perspectiva crítica sobre o que ela oferece, é necessário, da minha perspectiva, claro, né, olhar para outras soluções realizadas em outros tempos, espaços e com diferentes objetivos, porque considera-se que a formação de um curador se dá pelo estudo histórico de exposições. Aí eu estou usando a palavra curador exatamente porque o interesse no campo de história das exposições no Brasil surgiu muito em função exatamente de uma espécie de ascensão, né, da figura profissional do curador o desdobramento disso, né, uma discussão sobre sua formação. Afinal, o que um curador deve saber para realizar curadorias? Isso é bastante... você tem muitas possibilidades de resposta, não é? Porque o curador talvez tenha que entender de contabilidade, tem que entender de uma espécie de gerenciamento de conflitos, ele também tem que conhecer o assunto e os artefatos que ele está disponibilizando numa narrativa expositiva, ele também pode ser alguém com uma formação em filosofia, quer dizer, as possibilidades são múltiplas. No entanto, algo parece recorrente, que é o entendimento dessa linguagem específica, exposição, e essa linguagem se dá ao longo, pelo menos do ponto de vista das exposições contemporâneas, né, ela se dá ao longo, modernas e contemporâneas, ela se dá ao longo do século XIX e XX. Então, a ideia de estudar essas exposições a partir de seus vestígios, de sua documentação, é exatamente do sentido de verificar possibilidades, entender que objetivos e resultados das exposições estão amplamente conectados aqui, né, e podem ser ativados ou não quando um curador organiza uma exposição. Também nesse sentido, acho que vocês repararam nos termos que eu uso, desse ponto de vista, né, entendendo esse olhar para ações históricas na formação de exposição, na organização de exposições, eu diria que também não há diferença entre uma mostra numa loja de departamentos, num museu ou numa feira, porque todos esses eventos, exposições, eles são, da minha perspectiva, narrativas materializadas, né, a partir de objetivos delineados. E isso não sou eu que estou inventando, né? Muitos dos autores que trabalham com design de exposições ou com as histórias das exposições tendem, né, a ampliar essa classificação, entendendo sempre a ideia de narrativa e a ideia de materialização dessa narrativa. Isso não quer dizer que elementos, por exemplo, digitais, virtuais, nas redes, não possam também ser ativados, né? Já que há uma materialidade ali. Por exemplo, alguns autores, inclusive, citam a Disney, né, como uma curadoria, porque ali há um design, há uma arquitetura, há um objetivo, muitas narrativas que se cruzam, e há também um roteiro pré-determinado para também um visitante idealizado. Então, só para vocês verem aí o tamanho, né, do problema da questão da curadoria. Bom, por que eu evito o uso do termo crítica curatorial, né? Ou eu tendo também a encaminhar as análises não usando o termo curadoria, apesar de entender que a curadoria é um elemento que constrói exposições, mas que também passa, né,
por um protagonismo do circuito, né, um pouco inflado, eu diria, né? O profissional curador, ele é ali um dos agentes nessa formação, mas do ponto de vista midiático, né, ele tende a ser essa figura que elabora um conceito que inquestionavelmente vai ser montado. E não é bem assim que acontece. Acho que todos que trabalham em museus, galerias, sabem disso, né? Por quê? Porque a exposição ela é um sistema, ela é um dispositivo, que é uma outra palavra que eu prefiro usar, né? Ela é um sistema que não se limita aos elementos exibidos na configuração espacial, né? Cuja escolha nunca é apenas uma decisão curatorial, mas uma negociação entre instituição, seus vários agentes e todos os profissionais envolvidos, os artistas, artesãos, designers, arquitetos, os bombeiros, né? Que, afinal de contas, se a equipe de bombeiros determinar que tem algo ali que não pode ser usado e não pode ser proposto, assim será. Né? E entre outros tantos aspectos, né? Institucionais, como questões de verba, de espaço, de agenda, né? Do ponto de vista temporal aqui para essa exibição, entre muitas outras possibilidades. Então, acredito que a exposição é essa ponta de contato com os visitantes, mas ela precisa ser compreendida dentro dessa rede de elementos que geram esse resultado exposição, né? Então, a exposição é uma parte desse universo e pode ser analisada dessa perspectiva, desse conjunto de forças que constroem o resultado final. Nesse sentido, todos os elementos vinculados ao evento expositivo também podem ser analisados considerando esse sistema. Também de uma perspectiva desses estudos sobre exposições, temos que considerar que todos os elementos têm uma... eles não adicionam conteúdos, eles são o conteúdo da exposição, como o caso dos folders, das etiquetas, dos textos de parede, os textos que estão no site, os roteiros propostos, né? A própria verba, né, que vai designada para uma ou outra exposição dentro de uma mesma instituição, as orientações institucionais, os roteiros propostos pelos educativos, tudo isso forma um todo que, obviamente, é polifônico, né? São muitas falas e falas que, por vezes, se confrontam e se contradizem. Isso é bastante comum, muito mais do que nós podemos, à primeira vista, averiguar. Né? Quando você visita uma exposição mais de uma vez, você começa a perceber elementos que, por vezes, se contradizem. Isto é um problema, porque tudo deveria ser monolítico? Não. Isso é parte de um jogo que implica numa obra coletiva. Né? E, de novo, na qual o curador é apenas uma instância. Já estou vendo que tem perguntas aqui. São perguntas com uma letrinha bem pequena, eu já vou ler. Bom, algumas formas expositivas são estabelecidas e cristalizadas, né, do ponto de vista dessas experiências expositivas ao longo da história. Né? Então, eu vou falar de duas que são muito conhecidas, principalmente para quem está aqui em São Paulo, que podemos vivenciá-las muito efetivamente, né? Mas que tem um histórico. Né? E eu queria lembrar um pouco para depois falar exatamente da implicação desses modelos junto a um museu que um dia foi uma casa, né? E que até um determinado limite transforma, né, ou interfere nessa organização anterior deste edifício. Né? Então, desde o século XIX, temos grandes esforços
porque há um momento ali utópico, né, de entendimento da arquitetura, do urbanismo e da arte como espaços de reinvenção, né, reinvenção da própria vida, da própria sociedade, né? A transformação que a sociedade europeia sofre no século XIX, a partir da industrialização, necessitava da perspectiva ali de artistas, arquitetos, designers, artesãos, também no século XIX, exatamente necessitava de uma linguagem que se adequasse a essa revolução industrial. E é neste esforço, então, que pensar formas de algo que antes se dava num ambiente muito restrito da elite, né? Formas de narrativas que comportassem os públicos diversos e urbanos a partir das revoluções industriais e das próprias transformações nas grandes metrópoles europeias, né? E nós vamos ver também que no início do século XX, muitas experiências são realizadas, principalmente do ponto de vista de arquitetos, né, pensando exatamente em experimentações mesmo nas narrativas e nos expositores, né, nos suportes variados que uma exposição pode conter, né? E, claro, com isso também se reforçava todas as proposições artísticas, experimentais e utópicas das vanguardas históricas. Neste caldo de elaboração, dois modelos são muito estudados e estabelecidos, um modelo conhecido como cubo branco e o modelo dos arquitetos italianos, né? Ambos, de uma visada bem sintética, para falarmos bastante aqui da exposição da Casa Museu, ambos visam uma neutralização de suportes. O cubo branco ele neutraliza as paredes, né? O ambiente como um todo é neutralizado, e no modelo dos arquitetos italianos, eu vou mostrar algumas pouquíssimas imagens para vocês, o suporte vai exatamente se reduzindo de maneira a não neutralizar as paredes e o ambiente arquitetônico, mas, pelo contrário, dar voz a esta arquitetura. Né? Há uma arquitetura que pode se diferenciar em termos de elaboração com as obras modernas expostas, né? Bom, o fato de serem propostas que neutralizam, em realidade, não significam que elas neutralizam de fato, ou sejam objetivas, né? Essa neutralidade é um puro efeito, porque, em realidade, os dois modelos arquitetônicos fazem parte de sistemas, né? Entendendo ali a ideia do sistema do dispositivo, e apontam para leituras específicas da ação expositiva e idealizam públicos. Isso é um tópico gigantesco, mas eu só quero mostrar algumas imagens de novo para quem talvez não tenha tanto contato aqui, apesar de que eu, olhando assim muito por cima da pergunta da Daniele, né, imagino que quem está aqui assistindo tenha interesse exatamente nessa questão das exposições, mas vou relembrar aqui também para olharmos depois para a Casa Museu, né, com o peso de compreender o que significa essa intervenção espacial num espaço cuja movimentação tem um limite muito bem delimitado, né? Bom, o cubo branco, aqui são as primeiras imagens da primeira exposição no MoMA de Nova York, que é onde este modelo vai ser exercitado e consagrado, né? Então, é um espaço no qual são retirados os elementos que possam interferir no pleno contato com as obras, né? O Alfred Barr Jr., que era o diretor desse museu, acreditava que, olhando num instante, né, haveria uma espécie de epifania e uma compreensão do que a obra mostrava, e o museu vai
fazer várias experimentações com outras possibilidades, inclusive chamando esses arquitetos que faziam as experiências das vanguardas históricas, porém, ele vai optar, né, por um modelo no qual se caracteriza por essa falta de ornamentos, por falta também de informações sobre a obra. Reparem que mesmo nessa primeira exposição não há etiquetas, então as obras estão ali nesta relação quase selvagem, né, entre visitante e obras, né? Ele aprende ali o que as formas estão oferecendo. Obviamente que isso, de novo, é um mito modernista, né? Isso não se configura dessa forma. O modelo vai se dar organizado totalmente nessa exposição que chama Cubismo e Arte Abstrata. É uma exposição gigantesca que tinha muitos outros elementos, não só obras artísticas, mas que é considerada por alguns autores como o modelo estabelecido, né? Vocês vejam, de novo, essa repetição, o museu um pouco sobrepunha paredes aos seus elementos arquitetônicos para garantir essa neutralização da parede, né? Essa neutralização em relação ao edifício, e, principalmente, essa imagem disponibilizada pelo museu, ela diz muito a respeito do cubo branco, de como ele funciona. De novo, as etiquetas são muito sóbrias, com muito poucos elementos. Alfred Barr, de fato, acreditava que era melhor não ter informações, mas aqui a gente tem o trabalho do Boccioni, do Umberto Boccioni, né, sob esse pedestal, que é Formas Únicas de Continuidade no Espaço, uma obra do futurismo italiano, né, tentando capturar exatamente o dinamismo do movimento, tão típico deste movimento, e lá atrás é uma cópia apresentada da Vitória de Samotrácia, né, em miniatura, porque o curador da exposição, está um pouco errado chamar dessa forma, mas o organizador, talvez, né, o próprio Alfred Barr, acreditava que essa justaposição aqui de formas resultaria numa espécie de crítica, não é? Numa relação crítica do ponto de vista do visitante. De fato, há alguma coisa aqui que está faltando, que é a informação que localiza Vitória de Samotrácia e todo o projeto ligado à velocidade, à industrialização e também à violência que o futurismo italiano propunha. Então, o cubo branco trabalha em cima das questões formais, tentando criar relações onde elas só existem do ponto de vista formal, né? Uma recorrência. Nos dias atuais, o cubo branco pode ser visto e conferido em muitas situações. Aqui é a galeria que chama White Cube, exatamente, que opera totalmente dentro desse formato, no qual as obras são colocadas dessa forma esparsa, limpa, né, enigmática, eu diria, e também com essa possibilidade sempre de qualquer objeto que seja colocado aqui por um acaso ou por intenção, né, ou como própria interferência de quem organiza, passe a ser considerado obra de arte, porque ele está dentro dessa moldura que é o cubo branco. O outro modelo, exatamente o modelo italiano, do qual Lina Bobardi é herdeira, né, que tem raízes exatamente no futurismo italiano, com referência no construtivismo soviético, a partir das elaborações do El Lissitzky. Os futuristas italianos, arquitetos, vão trabalhar ativamente junto ao fascismo, né, junto ali às produções do Estado fascista, e aqui nós temos o quê? Aquilo que eu falei, essa redução dos suportes, né, o seu mínimo, de maneira que os objetos fiquem inseridos numa espécie de grade similar aqui ao design gráfico e deem espaço
exatamente para a percepção sobre a arquitetura deste lugar. Acho que um bom exemplo, de fato, é o MASP, né, porque é com Bardi e Lina Bo que esse modelo chega ao Brasil, aqui na primeira exposição que eles fazem, na qual eles nem estão vinculados, MASP nem existe, né? Isso já está presente, essa redução e o entendimento do expositor exatamente a essas tubulações nas quais os elementos ficarão disponibilizados. Ui, desculpe. E aqui o exemplo do cavalete de vidro, né? Nos seus testes iniciais, ali nos anos 60, como uma continuidade dessas grades, né? De novo, pensando numa flutuação das obras no espaço, com elementos pouco interferentes do ponto de vista da mobília expositiva do expositor. E também chama a atenção de vocês que esse efeito que sobrevaloriza o edifício, ele está presente na galeria da Pinacoteca, do MASP, né? Porque quando nós entramos nessa galeria, é exatamente este o efeito, é a percepção da arquitetura daquele lugar, que recebe aquelas obras flutuantes, é que cria uma sensação, né, que se relaciona, uma sensação e uma apreciação que se relaciona particularmente ao edifício. Bom, eu estou fazendo esse pano de fundo porque são dois modelos recorrentes, temos outros mais contemporâneos, mas para mostrar exatamente como relacionar esse tipo de avaliação de recorrências expositivas dos seus formatos testados e consagrados num espaço que é uma casa, que se tornou um museu, né? Então, eu vou aqui ler e vou comentar, tá? Para exatamente não derivar muito, né? Então, eu estou fazendo essa redutora explanação para poder exatamente falar de reviravolta, proposta da Casa Museu, com a curadoria de Paulo de Freitas Costa. Acompanhando os debates aqui junto ao museu, né, como a Cris Mutella falou no início, Tiago, nós temos trabalhado muito conjuntamente há algum tempo já, muito antes da pandemia, inclusive, né, tentando estabelecer diálogos com o panorama atual no campo museal. E, inclusive, quando começamos a trabalhar nesse projeto aqui, nós retomamos essas conversas de maneira assim bastante franca, né? Bastante como um exercício mesmo de refletir sobre exposições e sobre os papéis dos museus, né? E, nesse sentido, aparece muito uma discussão presente aqui também entre nós, desses estudos, né, que tomam a colonização, o colonialismo e a colonialidade como um ponto importante da perspectiva dos museus, principalmente os europeus, né? No caso dos europeus, há toda essa discussão sobre restituição, que diz respeito aos artefatos roubados, que hoje em dia são solicitados pelos que foram roubados, né? O retorno, que é relacionado ao que foi ilegalmente exportado, e todas as condições de colonização, na qual, inclusive, a compra desses objetos tem um caráter violento, exatamente pela necessidade dos colonizados, né? E para esses estudos, do ponto de vista dessa discussão pós-colonialista, né, há todo um debate sobre o papel do museu e da universidade, de uma forma geral, como pilares de uma chancela colonial e manutenção da colonialidade. Então, sempre que eu me reúno com a equipe aqui do museu, a nossa discussão, né, ela vai exatamente para pensar essas possibilidades que o museu e os compromissos que o museu tem, né, em relação a essas questões que agora estão colocadas, né, no campo sobre os museus. Então, estamos aqui em debate, não é? E eu queria dizer exatamente que eu percebo aqui neste museu específico muito interesse, não é, em
refletir sobre esses limites, né? Bom, no caso de reviravolta, então eu estou puxando todos esses fios, né, desses panos de fundos variados, exatamente para falar de alguns elementos da exposição presentes que tentam exatamente criar uma conversa desconstrutiva e reflexiva sobre museu, sobre coleção, sobre modos de expor, né? Bom, no caso de reviravolta, um elemento importante, um elemento expandido, portanto, exposição expandida, é o folder, né? Que vai nos mostrar, de forma breve, mas presente também na exposição, o arco temporal de quase 30 anos, né? São com sutis interferências realizadas pela curadoria e agentes institucionais. Nesse folder, interferências no próprio espaço, né, do museu. Nesse folder, informa-se também que a colecionadora não determinou a forma pela qual a coleção deveria ser oferecida aos públicos. Isso me parece bastante importante. Porém, a decisão de manter os ambientes sociais e íntimos da forma original foi tomada com o intuito de preservar os diálogos entre as peças criadas ao longo de sua vida, né? Entre peças criadas ao longo da sua vida, os diálogos. Ao abrir aos públicos em 2007, as decisões foram tomadas em relação a algumas peças, recolhimento, reposicionamento ou proteção por nichos e redomas de acrílico por questões de conservação, visibilidade, segurança e circulação. Quer dizer, há uma decisão de uma certa manutenção da organização da colecionadora dentro desse ambiente que era a sua casa, ao mesmo tempo que as intervenções têm aqui objetivos, né, eu diria, de musealização e oferta aos públicos também, né, para a segurança do próprio exposto. Bom, aqui alguns pontos importantes diretamente relacionados a essa exposição, né? Então, primeiro, a minha questão é como se definiria, né? Como é possível definir uma exposição numa casa-museu, né? Porque, e talvez os profissionais aqui que trabalham comigo nesse processo poderiam explicar melhor essas possibilidades, exatamente porque nas nossas conversas entendemos, né, essas limitações de vários pontos de vista, material, ético, mas, de qualquer forma, sempre há algo um tanto dado, que é a própria coleção e o edifício, com uma decisão, a de não interferir ou tentar dialogar com a organização original, né? Bom, também há um espaço de manobra que eu acho que Reviravolta explora muito bem, de forma sutil, mas me parece, né, pelo menos desses elementos que eu vou elencar aqui, que são muito fortes, né, para pensarmos exatamente esses limites e formas de trabalhar em relação a ele, né? E, claro, né, a questão da arquitetura, que é fundamental. Acabei de dar exemplos de cubo branco e do modelo italiano, exatamente que indicam isso, né? Aqui, de novo, o folder e a própria exposição mostram dois momentos bastante distantes, inclusive, nos quais o museu fez alterações na casa. Então, por exemplo, na entrada do quarto, na antessala ao quarto principal, os elementos que estavam ali, essas fotos de 91, elas são de um levantamento realizado anterior, claro, ao museu, um levantamento sobre exposição, sobre o acervo do museu. E aqui a gente vê essas peças de caráter etnográfico mostradas dessa forma, e do lado direito da tela de vocês percebem também, né, que esses elementos, alguns foram retirados, reorganizados, mas eles ficam concentrados de maneira a facilitar, inclusive, né, um aparato aqui de vitrine, né, há um acrílico, um vidro que faz essa divisória exatamente para guardar as peças lá dentro. Isso só para lembrar vocês, né, quando eu falo de intervenções,
são desse tipo e de outros tipos também na casa. Mas aqui a exposição trabalha primeiro com uma entrada, com uma recepção, exatamente na qual ela mostra essa linha do tempo que também encontramos no folder, mostrando essas sutis interferências ao longo do tempo, né? Interferências que aqui foram revitalizadas, talvez, ou elas foram condensadas, não é? Em alguns elementos. Então, essa é a entrada da exposição, que segue ali para a galeria principal. Aqui, de novo, né, duas fotos comparativas. Então, neste folder e na exposição opera-se dessa forma, e essa fotografia mostra bastante que, na exposição, em alguns momentos, né, se realiza uma repetição da casa. Né? A exposição no museu repete a casa, repete a disposição dos objetos nas suas relações que a colecionadora estabelecia na casa. E por que eu estou trazendo isso? Exatamente para discutir um pouco essa forma de operar, que é a da repetição ou da reencenação. Há uma leve diferença em relação a isso, né? Porque há sempre um espaço também de manobra numa repetição. Aqui outro elemento de 91 e de 22, que vejam, basicamente repetem-se os artefatos, mas há uma disposição, né, que levemente alterada, né, que faz com que eu pense que há uma reencenação dentro de algum limite desse espaço. E eu trago aqui um breve texto, na verdade, Fernando Oliva, que é um colega, curador do MASP, fez uma exposição em 2008 no MAM, e ele fez uma pesquisa, inclusive pouco tempo depois, exatamente sobre a questão da reencenação, que me parece também que, no caso dessa exposição, é o mote, né? Quer dizer, reencenar espaços com interferências, recuperar elementos que estavam guardados, exatamente com algum sentido. E nesse texto do Fernando Oliva, de apresentação da exposição que ele fez no MAM, chamada Cover, igual a reencenação mais repetição, né? Naquele instante se usava muito essa expressão, está fazendo um cover da Lady Gaga, né? Está fazendo um cover, enfim, de qualquer outro músico ou de um ator. Então, a ideia do cover era o mote da exposição dele. Agora, ele que pesquisou isso muito profundamente, faz essa síntese, que eu gostaria de lembrar aqui. A pergunta que se coloca com insistência é como se reapropriar da história se ela nos parece tão distante, caótica, fragmentada e imaterial, chegando até nós em sequências que duram 3 minutos, né, no caso dos covers musicais, ou de vídeo. Assumir como estratégia esse dilema, reencenar ou repetir, parece ser uma opção das mais legítimas. Ao recriarmos algo, uma canção, um filme, um videoclipe, uma obra de arte, um evento, ganhamos uma chance de reconciliação com o passado e, acima de tudo, a rara oportunidade de experienciá-lo no presente. Ele é entendido como um lugar a ser habitado, uma ferramenta, um dispositivo a ser mais do que utilizado, questionado e reinventado pelos artistas. Aqui eu diria reinventado, né, pela própria curadoria. Para além de um movimento em direção ao passado, cover é sua convocação e uma tentativa de atualização em outro contexto, o espaço e o tempo do presente, né? Quer dizer, não é uma repetição do passado, é o presente convocando o passado nas suas possibilidades, inclusive aquelas que não foram exercitadas, né? Que podem ser. No limite, uma incisiva operação de antinostalgia. E eu recomendo muito fortemente o trabalho do Fernando Oliva, que está disponível nas redes, que é a dissertação
dele sobre exatamente a questão da reencenação. Aqui um outro elemento da exposição, que está logo na entrada, junto àqueles painéis ali que eu mostrei, né, de linha do tempo, que mostram, que cercam esse nicho. Assim, me chamou bastante atenção quando eu fui, porque ficava tentando entender por que foram mostrados, talvez, dessa forma, né? O conjunto ele tem aqui uma explicação, e essa explicação está nesse texto de parede, que eu coloquei aqui ao lado, mas que eu vou ler aqui, né? Eu ampliei para a gente poder ler. Olha que interessante, e como ele localiza as opções aqui da mostra. Chama Ema e Diana, né? De todas as peças da coleção, a predileta de Ema era o retrato de dama com Diana, caçadora, de Pompeu Batoni, adquirido em 1951, que ficava exposto logo na entrada da galeria, sobre um cavalete. Vejam que interessante. A obra que está na parede, ela, em realidade, ficava sobre um cavalete, como esta obra, que mostra outra coisa, mas que está ali dentro desse nicho, né? Em 1949, Ema já havia encomendado seu próprio retrato, Arthur Kaufmann, posando junto de sua cachorra Doca, uma escolha que também traz uma referência à deusa da mitologia. Na verdade, ela faz ali uma reencenação, né, da mitologia romana, que ela tanto admirava por seus atributos de independência e força. A figura da Diana já estava presente em um par de urnas de alabastro, que está ali também, né, uma delas, do início do século XX, que ornamentava a residência de seus pais desde a década de 1920. Também foi sua escolha de fantasia para um baile temático no Carnaval de 1950, conforme registrado pelo fotógrafo. Aqui expomos todas essas obras juntas pela primeira vez. Então, essa referência é importante para entendermos exatamente a operação realizada pela curadoria, mas também pela própria colecionadora, né? Aqui a ânfora de alabastro, que está ali mostrada, com uma representação dessa deusa mitológica, né, que vai servir também como referência para uma fantasia de carnaval, que, por sua vez, é também uma reencenação, né, na forma de carnavalização. A segunda, aqui eu estou tirando de um trecho, né, um trecho do livro chamado Coleção Ema Clabin, a coleção Ema Clabin, com texto do professor Cássio Fernandes. A segunda pintura, ele está discorrendo sobre as pinturas italianas do século XVIII, que fazem parte da coleção, e ele diz: o óleo sobre tela, retrato de dama como Diana Caçadora, datado da década de 1760, de Pompeu Batoni, entrou para a coleção de Ema Clabin em 51, tendo sido anteriormente atribuído a Charles André Van Loo. O tema da mitologia pagã, associado ao gênero do retrato, o retrato histórico, esteve em voga nos 700, quando o antigo tipo do retrato mitológico foi traduzido por diversos pintores para a linguagem do rococó, tal como Jean-Marc Nattier-Mosso. De modo geral, esses retratos não pretendiam transformar os retratados em figuras mitológicas, mas apenas caracterizá-los pelos respectivos atributos, no caso, né, da deusa da mitologia. Essa é a pintura do Arthur Kaufmann, retrato de Ema Clabin, né, neste modelo junto ao animal, né, porque a Diana Caçadora era exatamente uma espécie de protetora dos animais selvagens em particular. Bom, Paulo Freitas Costa, também no livro A Coleção Ema Clabin, diz o seguinte: de toda a sua coleção, costumava apontar como peça favorita o retrato de dama como Diana Caçadora, de Pompeu Batoni. Tal era a preferência que, quando encomendou seu próprio retrato, de Arthur Kaufmann, escolheu ser retratada em pose semelhante, tendo sua cachorra Doca junto aos pés. Era essa a imagem que gostava que tivessem dela.
uma grande dama aristocrática, ao mesmo tempo dotada de atributos olímpicos de coragem e beleza, amante da natureza e dos animais. Então, vocês vejam aqui, né, o Paulo, curador Paulo, é um pesquisador aqui intenso, né, é o pesquisador, né, da obra, da coleção Emma Clabin, né, e da própria vida dessa colecionadora. Aqui, como uma síntese, vou retomar algumas coisas e caminhando para o final. Bom, então, a questão da reencenação-repetição, que me parece, que eu ainda vou evocar, né, mas que me parece que é um procedimento percebido pela curadoria e, obviamente, por todos que organizam, colaboraram na organização dessa exposição, né, como uma recorrência dentro dessa própria coleção e deste museu, né, primeiro da coleção e depois da coleção do museu. Há eixos narrativos dentro da coleção e na própria exposição, a Diana da mitologia, com esses atributos que são representativos também da colecionadora. Também há um outro segmento nessa exposição, que é a recuperação do papel da colecionadora na divulgação dos modernismos na cidade de São Paulo. Isso é bastante interessante, porque quando nos deparamos com grande parte do acervo, da coleção, percebemos, né, esse gosto muito amplo, né, e com referências dessa colecionadora, e que, num certo sentido, trazer obras modernistas para a galeria principal é, de novo, apontar para o papel dessa colecionadora junto às ações modernistas na cidade de São Paulo, né? Emma Clabin esteve envolvida aqui, né, no Conselho da Bienal de São Paulo, também fazendo coleções, né, adquirindo peças para a sua coleção desses artistas modernistas, e isso fica ali um pouco, talvez, guardado, né, diante desses outros elementos que chamam muito a nossa atenção, né, as peças do Barroco, do Rococó, que acabam ganhando protagonismo dentro dessa coleção. Também, Daniela, eu vou falar, tá? No finzinho aqui, tá bom? Bom, a exibição de obras do falsificador espanhol, eu acho que é um outro ponto. E, por fim, como a Cris Motella lembrou, a visita dialogada que nós vamos realizar no sábado. Ponto importante, né? Aqui algumas imagens da galeria. Vocês reparem que lá no fundo, junto àquela porta na parede oposta, nós vamos encontrar peças exatamente do modernismo brasileiro, Cândido Portinari, a pintura que está no alto da parede, o torso feminino do Brecheret, do lado esquerdo, e a estrutura esférica do Bruno Giorgi, que em algumas fotos que eu mostrei ali no início, né, ela estava ali na antessala do quarto. Então, essas peças saem destes lugares, talvez um pouco de mais intimidade, e vêm exatamente para a galeria principal, reforçando um papel talvez pouco lembrado, né, dessa colecionadora aqui na cidade de São Paulo. Muito importante é a presença da pintura da Tarsila do Amaral, Rio de Janeiro, de 23, quer dizer, de um período ali de muita visibilidade dessa artista, e junto também dessa pintura, o Rebanho em Repouso do Lazar Segal, parte da coleção, e Retrato Feminino de Di Cavalcanti. Exatamente o retrato feminino aqui pode nos remeter à questão da presença da Tarsila do Amaral, porque trabalhos de artistas mulheres são aqui também
num certo sentido, dentro do contexto da exposição, né, eles sofrem esse encolhimento, né? Chama atenção que uma colecionadora tão enfática sobre as qualidades que ela admira, e essas qualidades têm a ver com o protagonismo feminino, chama atenção o fato de ter pouquíssimas obras, né, e relevantes, como essa da Tarsila, feitas por mulheres, né? Uma espécie aqui de feminismo protagonista, né? O protagonismo de um feminismo que está circunscrito à própria figura da colecionadora, né? Isso me parece que é uma questão importante, inclusive aqui entre as pessoas que estudam essa coleção. Bom, aqui também, para finalizar, né, queria ler um outro trecho que está no website do museu, lembrando que tudo isso nos ajuda a configurar não só a instituição, mas a exposição, né? Em seu quarto, de novo, é um texto ali, né, dentre outros que explicam escolhas institucionais, né? Em seu quarto, Emma procurou reproduzir a decoração dos aposentos de Frederico II em Sanssouci, né? Como vocês sabem, Sanssouci é uma referência bem larga para a constituição do edifício da casa, bem como de apartamentos franceses do século XVIII, utilizando cores e formas decorativas do rococó, período em que o consumo de artigos de luxo e a noção de conforto e privacidade foram introduzidas nas casas populares abastadas, estimulando a criação de objetos com funções específicas de alto padrão de elegância e perfeição técnica. Exemplificam esse gosto as peças de mobiliário no estilo Luís XV, como a cama, as escrivaninhas femininas, a lareira com espelho, provenientes de um apartamento parisiense do século XIX. O grande destaque vai para a mesa para jogos multifuncional, produzida no século XVIII para a Casa Real Portuguesa, com decoração em marfim e bronze dourado. A antessala ao quarto, né, reúne diversas pequenas coleções, como a de arte africana, exatamente aquela que eu mostrei, exposta na entrada, além dos conjuntos de peças de arte pré-colombiana e de peças arqueológicas da antiguidade, expostos nas estantes, entre livros raros e livros de arte. Todas essas peças deslocadas de suas funções utilitárias, ritualísticas ou artísticas originais, assumem aqui uma função decorativa de diálogo com a arte ocidental. Quando o texto me fala dessa tentativa, não é, que ela faz de recriação desses aposentos específicos, e, claro, com outros elementos, né, que vão compondo esse ideal. Aqui uma imagem que também está num outro livro sobre a Casa da Rua Portugal, chama A Casa da Rua Portugal, também muito simpaticamente os textos todos disponibilizados no site do museu, né, da visita aqui familiar a Sanssouci, que é esta referência, né? Bom, dentro da exposição, na página da exposição, o público também poderá conferir pela primeira vez 2 folhas de pergaminho retiradas de livros de canto litúrgico autênticos do século XV da coleção Emma Clabin e que revelam a criatividade de um dos maiores falsificadores da história, o falsificador espanhol, até hoje um anônimo, né? Suas obras estão espalhadas em grandes museus pelo mundo, comercializadas e leiloadas por valores semelhantes ao das obras autênticas, não é? Quer dizer, uma falsificação, uma cópia que ganha status de autêntico, por ser uma cópia. As obras já fizeram parte de uma exposição online e serão apresentadas no quarto principal. Esse que ele mesmo é uma reprodução de outro quarto europeu, dentro da exposição. Aqui poucas das imagens, eu sugiro a leitura do verbete sobre o falsificador espanhol, aqui no site também do museu, que é
divertidíssimo, né, para mostrar exatamente os esforços de descoberta, primeiro de acusação de falsificação, de descoberta de quem seria esse denominado falsificador espanhol, e, por fim, a hipótese de que ele talvez não seja espanhol, mas norte-americano, né? Quer dizer, a gente está aqui trabalhando com uma disputa, né, entre colecionadora, curadoria e o próprio acervo do museu, né? Estamos trabalhando aqui no sentido de uma espécie de competição muito grata, viu, Tiago? Então, uma espécie de competição, né, que explora as relações entre o que é autêntico e o que é cópia. E eu acho que isso é um ponto muito importante nessa curadoria, primeiro porque, geralmente, os museus, né, quando se deparam com um objeto que pode ser questionável, não é nem a comprovação, né, mas pode ser questionado na sua autenticidade, em geral, isso se retira, não é? Por questões variadas. E eu acho extremamente aqui saudável e provocador, do ponto de vista de pensarmos sobre as funções do museu, os objetos que o museu guarda, enfim, todo esse debate no campo museal, eu acho extremamente saudável exatamente essas peças serem expostas num quarto que é ele também uma tentativa, né, de recuperação de algo que ele não é, né? Uma peça num palácio na Europa, né? Tudo aqui se constrói de outra forma. E, por fim, terminando aqui, eu peço desculpas porque eu acho que estourei meu tempo, né? Mas na visita dialogada de Revirar o Museu, nós vamos trabalhar exatamente com a colaboração aqui de todo o coletivo de profissionais desse museu, tentando mostrar o trabalho que existe por trás de uma exposição. Todos nós sabemos, mais ou menos, né, que alguém conserva, alguém escolhe, alguém toma conta, tudo isso é bastante explorado. Mas aqui o que gostaríamos de mostrar é exatamente essa qualidade de trabalho, né, que implica numa exposição. As exposições tendem a aparecer, né, de uma forma mágica. Está tudo funcionando, está tudo iluminado, adequado, tudo ali é muita certeza, só que isso, por trás disso, existe quase que uma usina de trabalho, e que são pessoas que fazem, né? E é um pouco essa conotação que nós vamos dar na visita de sábado, além de localizar este museu dentro da história ali do bairro tão específico. Eu agradeço a vocês. Vou tentar responder a Daniele aqui, e muito grata pelo convite. Estourei muito tempo, Cris. Não, Mirtz, está tudo certo. Está tudo certo. Então, você quer ler? Você quer... Eu acho que pode interromper. Não sei se você vai precisar da sua apresentação. Não, eu vou tirar a minha apresentação. Boa. Uhum. Vou ler aqui a pergunta longa da Daniele. Isso. Aí você pode responder e conversar com a Daniele, se a Daniele tá também... bom, Daniele. Bom, eu trabalho como docente, Daniele trabalha como docente da Universidade Federal do Espírito Santo, no Centro de Ciências da Saúde. Atua no campo das políticas públicas e no campo da alimentação e cultura. Tenho estudado sobre arte como linguagem e comunicação na popularização da ciência em minha área. Nossa, que fantástico, né, gente? Tem questões de pesquisa e de atuação que realmente não é possível nem imaginar, né? Gostaria de me qualificar na produção de mostras culturais e gostaria de sugestões da professora Mirtz nesse caminho. Agradeço a equipe da casa pela oportunidade desses diálogos online e sempre colaboram
com o meu itinerário de aprendizagem, ainda autodidata. Daniele, muito grata, viu? Muito grata aqui pelo teu interesse e pelas tuas palavras. O que eu te diria, eu vou puxar abraço para minha sardinha, obviamente, né? Pensando que você quer fazer exposições, então, a minha sugestão é você se alinhar realmente. Não há muito material em português, eu tenho que te dizer, né? Mas você se alinhar com esses estudos sobre exposições, né? Sobre as histórias das exposições. Porque, como eu falei, ali você vê possibilidades de entender a relação entre o propósito institucional, o objetivo da exposição e o resultado final. Né? Tudo isso deve, se a exposição é esse dispositivo, tudo isso deve ser visto em conjunto, né? E não só a questão curatorial. A questão curatorial ela é bastante importante, mas o resultado material não depende só da curadoria. Só para você ter uma ideia, tem curador que não escolhe arquitetonicamente onde as coisas vão ficar. Ele encomenda isso para um arquiteto e o arquiteto e o designer vão resolver, fim. Ele vai lá para a abertura. Sabe, ele está preocupado com questão conceitual, por exemplo, né? Então, a minha sugestão era você olhar para essas histórias das exposições. Eu tenho um livro que eu organizei com o Fábio Cipriano, que chama História das Exposições Casos Exemplares. Depois, se vocês... Eu não sei como é aí a relação de comunicação entre vocês, mas eu posso mandar isso em PDF, tá, Cris, para vocês, e vocês distribuem para os participantes, né? Há também um outro livro da professora Sônia Salcedo. Talvez a avaliação que ela faça do ponto de vista artístico eu não concorde muito, né? Mas ela vai estudando exatamente a materialização arquitetônica, chama Cenários da Arquitetura em Exposições, se eu não me engano. O nome dela é Sônia Salcedo. É um livrinho assim, simpático, com muitas referências que eu acho que talvez você possa olhar. E eu gosto do fato de você não estar no campo artístico, né, porque acho que você pode olhar também para exposições em museus de ciência. Há uma professora especialista nisso na Faculdade de Educação na USP, chamada Marta Marandino. Ela talvez não faça crítica arquitetônica, etc., mas ela levanta histórias, né, de museus e como eles trabalharam questão de ciência. Mas eu garanto para você, por exemplo, se você for... Aqui em São Paulo tem um complexo de museus lá junto ao Butantã, e todos eles, esse olhar para a arquitetura, para os textos, para a intenção, para a instituição, ele ajuda muito e ele também percebe estereotipias, enganos, assim como no campo artístico, isso também pode acontecer, né? Aí a Daniele, que é uma pessoa muito produtiva em termos de chat perguntas, me fez outra pergunta, que é qual a diferença conceitual entre reencenação e releitura de obra? Na verdade, né, quer dizer, o que o Fernando estava tentando instaurar ali era essa noção de cover, sabe? É entre a repetição e um pastiche da repetição, né? Então, a releitura ela tem uma certa largueza, não sei se essa palavra existe, né? Ela tem um certo espaço aqui de manobra, porque ela é uma releitura, né? Como em arte. Então, tem uma referência clara, explícita, não é uma cópia disfarçada, né? Ela não está tentando fingir que é, mas ela é uma capa atualizada da obra original. E a reencenação se dá muito no campo da performance, então por isso que chama o reencenar, né? Quer dizer, você repete a performance e reencena também a exposição, tentando se aproximar daquela leitura, diria quase científica, né? Em termos de pesquisa, para você olhar para aquilo conforme foi o mais próximo possível, para você entender qualidades daquele primeiro evento histórico. Não sei se eu fui muito clara, mas texto de apresentação. Gente, quanta coisa aqui. Muito bom, muito obrigada, Raíssa.
Muito obrigada, Daniele. Professora, será ótimo ler seu livro. Vocês só não contam lá para a Eduque, tá? Eu distribuo o PDF por aí. Eu ainda vou ser presa por causa disso, gente. Mas não vai ter problema, não. Por isso que eu acho tão simpático e dou parabéns aqui para o museu, que disponibiliza todas as suas publicações. É show isso. Bom, eu espero ter sido clara. Será que acabaram as perguntas? Eu não sei se alguém também quiser fazer uma pergunta também, a gente pode abrir o microfone, abrir a câmera, não sei. Fiquem à vontade, viu? Excelente mesmo. Ela está falando aqui que foi excelente o encontro, a Daniele. Ô, Daniele, assim, se vocês me permitem, assim, uma sugestão muito legal, é um livro que chama The Power of Display. Infelizmente, é um livro em inglês, esgotado, inclusive. Posso mandar o PDF desse também, sobre a condição do sigilo absoluto, porque é um livro esgotadíssimo, né? O Power of Display é de uma autora chamada Marianne Staniszewski, que faz um estudo das exposições do MoMA. Por que eu sugiro sempre esse livro? Porque ali no MoMA foi gestado o cubo branco, né? Ou ele ganhou sua forma acabada. E aí acontece uma coisa interessante, porque o MoMA apresenta esse lugar cultural e templário, que é o cubo branco, mas ele está altamente envolvido, durante os anos 30, 40 e 50, na política da Guerra Fria. E aí eu acho que é interessante entender isso, quer dizer, a forma expositiva ela é quase que contraditória dentro da forma que o museu atua. Contraditória, podemos entender dessa forma, mas podemos também entender mascaramento, né? Também essa possibilidade de interpretação. Muito grata, viu, Raíssa? Muito obrigada. Mirtz, eu queria aproveitar esse momento e fazer uma pergunta. Não sei se ela terá muito sentido, mas eu fiquei pensando, até num dos encontros que a gente teve, alguns dos seus relatos, alguma das falas que a Cris trouxe para a gente a partir das conversas com você também. A gente está falando de uma casa-museu de colecionador, que é uma tipologia, tem os seus elementos, as características, né? E hoje, pensando nos museus comunitários ou nos museus, né, sociais, que muitas vezes eles também se dão em casas, em seus contextos socioeconômicos, políticos, enfim, sociais. Como estabelecer, é possível estabelecer comparação entre esses museus? Casa, está funcionando isso? Como Casa-Museu em Maclabim, que está num bairro construído no século XX, que foi a partir de uma certa elite, enfim. É possível estabelecer paralelos em termos de curadoria, de museografia, de conteúdo, mesmo sendo museus diferentes? Não sei se eu... Vou te falar assim, da minha perspectiva, assim, pensando em voz alta, né? Eu acho que, assim, respondendo assim, super diretamente, eu diria que sim, porque são visões de mundo, né? Quer dizer, Emma Clabin não nos causa espanto a coleção que ela tem diante da pessoa que ela é, o lugar que ela ocupa, as relações sociais que ela está imersa. E eu diria, se você for no Museu da Maré, nesses museus indígenas, isso também está presente, né? Dentro das suas redes, visões de mundo, hierarquias, né? Nas escolhas. E aí o que eu acho que é interessante, do meu ponto de vista, é que esses museus que tentam desconstruir essa hegemonia elitista, né, que por vezes os museus operam nesse sentido, para ter um museu, né, para fundar um museu, para comprar uma coleção, tudo isso precisa de muito dinheiro, né, e de relações muito específicas. Então, sempre me interessa verificar nesses outros museus se as operações expositivas reforçam
os museus hegemônicos ou se elas tentam criar seus próprios critérios. Né? Porque isso que eu lembro de uma conversa que a gente teve exatamente ali numa das primeiras conversas, né? Ou segundas conversas. Do ponto de vista de uma análise pós-colonialista, né? O museu ele é este pilar aqui do colonialismo. Ele vai servir, quando a gente vai nos museus e vê obras europeias consagradas não porque estão em livros, mas porque estão consagradas materialmente na nossa frente. Elas estão em pedestais, em redomas, em vitrines, né? Então, os museus e as universidades, que fique claro, né? Eles reforçam exatamente essa hegemonia europeia ou norte-americana no neocolonialismo. Então, eu sempre fico curiosa de exposições que não partem desses grupos, né? O que elas me apresentam, porque a forma não é universal, não é objetiva e não é neutra. E, portanto, deve-se operar também nesse tópico. Né? Se é um sistema, tudo isso aqui tem que conversar, ainda que com suas contradições. Nunca vou me esquecer, Tiago, de uma vez que eu fui falar numa ocupação, né? E daí, quando eu cheguei lá na ocupação, as pessoas da ocupação assim falavam muito da exploração do mercado, tinha toda uma conversa, assim, queremos mudar as coisas, e legal mesmo, eu fui lá falar de outra coisa, então ouvi. Em determinado instante, a conversa tomou um outro rumo, que era como que eu faço para colocar minha obra numa galeria? E aí aquilo me deixou chocada, e eu fiquei ali tentando mostrar para aquelas pessoas que exatamente ir para uma galeria era chancelar algo que eles estavam me dizendo que queriam destruir, porque não dá para você fazer, sabe? Você vai ter que quebrar essa casca de ovo aí para fazer esse omelete. Você não vai poder manter aquilo. Você não vai pensar no museu comunitário para realizar um novo MoMA comunitário. Não é isso. Né? Então, tem que pensar, talvez, radicalmente o que é o museu, que possibilidades ele tem, inclusive na sua dificuldade de formatação, porque vamos pensar nas culturas indígenas, né? Em algumas culturas indígenas. Elas são, ou africanas, elas são de transmissão oral. E o museu europeu é um museu do objeto. A transmissão se dá de outra forma, se dá pela fala, não se dá pelo objeto consagrado, né, institucionalizado, e que eu crio a narrativa. Né? Eu crio ali a importância daquilo. Como? Pela etiqueta, eu vou contando que isso, sabe, esse pente, Dona Leopoldina usou... Sabe, eu conto uma história que vai me apontando para aquela importância. Só que, do ponto de vista de algumas culturas, não é isso que tem valor, não é por aí. E aí, como manter o formato museu-artefato? Né? Então, acho que... Nem sei se eu respondi a tua questão, Tiago, mas eu acho que é isso, né? Quer dizer, não tem como pensar comunidade sem pensar formato. Me parece, né? Formato expositivo. Formato de tudo e formato expositivo. E questionar a lógica de museu. Não, excelente análise, concordo aqui com a Sandra. Eu perguntei isso porque o Reviravolta, essa exposição, ela vem nesse sentido, né? Para questionar e trazer leituras a partir dessa coleção de Emma Gordon Clabin, né? Uma mulher, enfim, no século XX, passando por diversas barreiras, independente da questão econômica. Né, os desafios que ela enfrentou está na história dela. E essa reviravolta, essa proposição vem para desafiar as lógicas curatoriais, enfim. E uma coisa não anula a outra, assim, é possível. Achei a sua análise interessantíssima. O que eu achei mais interessante nessa... Bom, primeiro, a sutileza das intervenções, né? E eu acho que isso é uma coisa importante. Né? Uma coisa importante porque
tem aqui uma coleção estabelecida, um edifício estabelecido, né, uma narrativa estabelecida também, e essas interferências, elas são ambíguas, né? Por isso que eu falei, olha, é interessante que a peça que está na parede é a que ficava no cavalete, e aqui elas estão trocadas. Então, a mais importante era a europeia, e agora é essa produzida aqui no Brasil, que retrata a própria dona. Então, eu acho que tem esses jogos aqui de ambiguidade que me são muito... assim, eu fico muito feliz, porque eu acho exatamente que quando tem curadoria muito afirmativa, você fala, já entendi. Mas quando ela tem ambiguidade, parece que cada vez que a gente volta lá na exposição tem uma outra possibilidade de leitura, né? Um dia você está mais assim, você vai por esse lado, outro dia você está mais de outro jeito, e você vai por outro lado. Eu acho que isso é sensacional, né? Porque evita que a gente também fique em afirmações e prontas e explicações que vão adiante, sem pensar muito. Acho, sabe, à medida que eu ia lendo, ia estudando o que tinha, e tinha muita coisa para falar, eu fui percebendo também esse jogo, né? Quer dizer, né? Quer dizer, a coisa do falsificador me pareceu genial, inclusive, né? Naquele quarto, ele mesmo algo que remete ao que ele não é. Mas eu também achei que traz este elemento presente na coleção como avaliação, né? Não como conteúdo da própria coleção. O fato de não ter mulheres, né? Ou de ter pouquíssimas artistas mulheres presentes, para uma figura que circulou muito aqui em termos de contato com o modernismo local, né? E ela tem aqui uma série de artistas que são o top do modernismo, né? Chagall, de Cavalcante, Picasso, que a exposição também mostra. Então, ela tem o top, mas as mulheres estão aqui emblematizadas na figura da Tarsila do Amaral. Uma obra muito significativa, eu acho, de um período significativo. Porém, eu acho que com isso a curadoria mostrou uma condição da coleção sem tentar desviar disso. Porque, sabe, isso também acontece institucionalmente, todos nós desviamos dos assuntos mais problemáticos. Essa obra tem uma dúvida X? Não, espera aí, a gente quer mostrar isso? Vamos mostrar ou não vamos mostrar? Isso levanta uma lebre, e aqui, de forma muito sutil, todos os possíveis elementos que podiam gerar ali ruído, eles estão integrados e cabe à nossa relação com essa exposição trazer, ou entender, ou perceber, ou se perguntar, né? Porque eu lembro que o primeiro dia que eu entrei na exposição e eu vi a obra no cavalete, eu falei, gente, mas é tão ostensivo, né, como uma forma de expor arte. Por que isso? E depois eu fui entender que estava conectado com uma história, e, ao mesmo tempo, as pequenas alterações de lugar me indicam possibilidades outras de interpretação, né? E eu queria também fazer um outro comentário, também muito discutido por nós, que é a questão exatamente das teorias pós-coloniais, que aqui a gente fez uma entrada de outra ordem, principalmente, né, porque a questão dessas análises pós-coloniais, elas exatamente colocam o colonialismo e a colonialidade, né, também instaurados a partir de alguns eixos, né, a questão do trabalho, do escravizado, o racismo, né, que se inaugura exatamente como uma possibilidade de submeter o outro, e também o papel da mulher. O papel da mulher como um ser voltado para a reprodução, ou a reprodução do capital escravo, ou a reprodução da herança familiar. Então, a questão da mulher aqui foi a que nós escolhemos também para trabalhar,
né? E aí nos deparamos também com essa questão. Muitas representações de mulheres, evocar aqui garantidas por essa protagonista, de fato, como você bem lembrou, né? Por essa pessoa que, no fim, ela fica sozinha na vida, não é essa a impressão que eu tenho quando eu leio a história, ela fica sozinha na vida e ela vai tocando isso com muita autonomia. Mas, de fato, fica essa pergunta, onde estão as artistas mulheres que poderiam estar aqui? Né? Ou talvez a gente tenha aí que escarafunchar um pouco mais, né? Para tentar descobrir que relações, ou como ela viu essa relação, de maneira que a gente também possa trazer para uma discussão. Um pouco isso. Falei demais, né? Não, tá ótimo. Eu não sei se ninguém tiver mais alguma questão, a gente, né, abusou da Mirtes já, né, Mirtes já foi além, a gente tinha programado uma coisa, obrigada, tá, Mirtes? Olha aí a Cris também escrevendo, muito grata, viu, Cris? Cris. Uhum. Aí vamos ler. Lê aí, Mirtes, lê aí você. Querida professora Mirtes, que maravilhosa a sua apresentação. A perspectiva de pensar a exposição como um sistema, onde muitas narrativas se apresentam e articulam elementos para além da curadoria, é algo muito esclarecedor. Posso só comentar isso? Porque isso exatamente fala dos nossos trabalhos. Né? Fala do nosso trabalho, que é o quê? É o trabalho atual. A coleção não está na nossa mão. Né? Escolher o que vai ser exposto não está na nossa mão. Não está, sabe, o como e o que vai ser escolhido até pode estar, mas o que foi comprado em outro momento não está na nossa mão. Mas na nossa mão está exatamente a visada crítica, e o educativo, os eventos, tudo isso conversam, não necessariamente no sentido de apaziguamento de tudo que acontece nessa coleção, né? Mas no sentido exatamente de perceber possibilidades, né? O estudo da história das exposições nos leva ao exercício de ver as exposições em uma perspectiva mais expandida, nos leva ao exercício de ampliar a compreensão sobre exposições. Muito grata, viu, Cris? Muito bom. Assim continuamos tentando, né? Ana, muito grata. Hoje eu fui no MASP fazer uma pesquisa e quando eu estava no banheiro, uma pessoa veio falar comigo, que fez um curso comigo. E ela foi tão... Ela elogiou, eu fiquei tão feliz, eu fico muito feliz igual aqui. Eu estava ali no momento, lavando a mão, e ouvindo a pessoa falar, foi muito divertido. Mas quero agradecer os comentários, porque... Né? A gente às vezes fica pensando, antes de começar, que a gente estava falando, não, eu perco a voz, eu falo muito. Daí no dia seguinte eu falo, nossa, eu não devia ter contado aquela piada, ai, nossa, eu não devia ter mostrado aquela imagem. Ai, meu pai, eu vou mandar um PDF que eu não posso mandar, aquelas coisas, né? Mas de verdade é um prazer ouvir que as pessoas compreenderam, gostaram, pensaram e querem continuar falando disso, né? Muito obrigada, viu, Sandra? Agradecendo aqui as reflexões. Já fico ansiosa para ler os PDF. Vamos lá, gente, eu conto com vocês. Tá bom, gente. E depois a gente vê, Mirtes, como compartilha com as pessoas que pediram, né? A Sandra, a Daniele, né? Esse material. Né? Tá bom. Eu passo o contato delas para vocês e elas estão em contato com você. Eu acho perfeito. E daí você fica à vontade para mandar o que você quiser para elas, né? Fica melhor. Se elas autorizarem, não tem problema. Né? Ótimo. Aí, sábado estamos aí, hein, gente? Isso. Quem puder vir, pode vir sábado, que tem lugar aí para receber vocês, para visita, né? Eu não sei, Mirtes, eu acho que fica aí com você a palavra final. Não sei se o Tiago quer falar mais alguma coisa, Tiago. Eu queria realmente agradecer, assim, pela reflexão instigante. Agora a cabeça a gente vai para casa pensando, muito refletindo para o exercício do próximo dia.
Vamos lá, né? E deixar só o convite também para, além da visita, né, dialogada, que vai ser no próximo sábado, vai ser no período da manhã, aqui com a professora Mirtes, deixar o convite também para outra palestra online em novembro, dia 30, né, com a Luísa Amaral, a palestra Linha Tênue entre o Visível e o Invisível, um olhar sobre as transparências nos museus. Ah, que bacana. E deixar o convite aqui para o pessoal ver a programação da Casa Museu no www.emaclabin.org.br. Temos muitas coisas acontecendo até o fim do ano que já se avizinha, já está aí, né? Mas ainda tem muita coisa para acontecer. E aí eu passo a palavra, as últimas palavras para a Mirtes, agradeço imensamente. Quero agradecer aqui a escuta, né? As questões aqui tão instigantes, né? Porque é isso, estou pensando aqui em voz alta também, não é? A partir do que eu falei, do que estou entendendo que vocês capturaram dali, recortaram. Então, quero agradecer imensamente toda a equipe do museu, que tem sido tão... acolhedora é uma coisa boa, mas mais do que isso, né, provocadora, né? Provocadora, com propostas que são instigantes, que fazem com que também na proposição e no desenvolvimento a gente possa aprender e se perguntar sobre muitas coisas, né? Sobre as dificuldades e as facilidades desse campo, e é isso. Quero só agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar ouvindo, de estar conversando. Muito obrigada, viu? Obrigada, então, Mirtes. Vamos para a próxima, né? Sábado, né? Que está aí, né? É isso aí, gente. É. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite.